Meus queridos, boa tarde novamente. Boa tarde. Depois dá um grito aí, tá? Beleza, aí, Jensen. Voltamos aí, meus queridos, para a nossa segunda aula aí de sistemas de medidas, tá certo? Vamos trabalhar então o sistema de medidas e eu vou falar para vocês sobre as nossas bidimensionais e tridimensionais. Nós vimos na aula anterior, é importante lembrar um pouco aí falando da aula anterior. Se você não assistiu, assista lá, tá na nossa playlist do terceirão. Falamos lá das medidas de comprimento, de massa e capacidade, certo? Falamos um breve histórico da relação do comprimento, do metro. E agora nós vamos trabalhar, meus queridos, vamos trabalhar aqui, meus digníssimos, as unidades de medidas bidimensionais e tridimensionais, tá certo? E vem comigo aí, tranquilo, sossegado, na paz, tranquilíssimo aí pra gente, tá bom? Bom, a primeira unidade de medida bidimensional que nós encontramos são as medidas relacionadas à área, tá certo? Então eu quero determinar a área de uma figura, a área de uma região, e nós vamos encontrar então um sistema de numeração. E aí, meus queridos, olha só, vou dar a letra para vocês, tá? É muito tranquilo, porque se você entendeu lá as medidas, as unidades de medidas lá, o sistema de numeração com comprimento e com nossa comprimento, massa e capacidade, nas áreas também vai seguir a mesma coisa. A gente vai continuar trabalhando lá, tendo a mesma ideia da nossa unidade de medida lá, tá certo? Tanto é que eu vou apresentar aqui para vocês, ó, a nossa tabelinha. E aí, o que muda então, professor, de um para o outro? O outro nós temos lá uma medida linear, que são as medidas de comprimento. Aqui nós vamos ter a medida de área, tá certo? Então lá, quando você mudava de uma unidade de medida para outra, você multiplicava por 10, beleza? Aqui não, aqui nós vamos multiplicar por 100 se a gente mudar de uma unidade para outra. Se eu mudar de 2 unidades, aí eu vou multiplicar por 100 vezes 100, tá? Então, só isso que você tem que tomar cuidado. E aí, como eu falei para vocês, se vocês trabalharem com a ideia da tabela, essa questão de multiplicar ou dividir, você não vai ter problema quanto a isso, tá bom? Então vem comigo aqui, me acompanha aqui, que vocês vão ver que não tem dificuldade nisso aqui, tá certo? Então lá, eu tenho lá o metro ao quadrado, e o metro ao quadrado ele é a unidade padrão, e eu tenho os submúltiplos do metro quadrado. Quem são os submúltiplos do metro quadrado? Decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado, decâmetro quadrado, hectômetro quadrado e quilômetro quadrado, tá? Apresentar para vocês aqui três informações importantes aqui, que são o nosso hectare, que corresponde a 1 hectômetro quadrado, nós temos um are, que é 1 decímetro quadrado, e nós temos um setiare, que é 1 metro quadrado. Essas informações são importantes, mas deixa aí bonitinho pra gente. Agora vamos pensar, senhores, meus queridos, vamos pensar em transformação. Se eu precisar fazer uma transformação, por exemplo, imaginem com o professor que você tenha lá, digamos, 10 centímetros quadrados. E você quer transformar esses 10 centímetros quadrados, meus queridos, você quer fazer a transformação de 10 centímetros ao quadrado em decâmetros quadrados. Então eu quero levar lá a medida de 10 centímetros quadrados, quero transformar em decâmetros quadrados. Como é que vai ficar essa informação aí? Bom, vou mostrar para vocês na forma da tabela. Você vai escrever lá, você está em centímetro, então coloca lá metro ao quadrado, nós temos o decímetro quadrado e nós temos os centímetros quadrados. O que vai mudar em relação às unidades lá de medida? Deixa eu colocar aqui primeiro o nosso decâmetro, que é onde que eu quero transformar. O que vai mudar de um para o outro, meu querido? Vou colocar aqui, ó, só para vocês entenderem. Quando eu estou falando de área, então eu vou ter 2 unidades aqui, ó, 2 algarismos aqui. Quando a gente estava falando de metro, de comprimento, de capacidade, de massa, a gente usava só um algarismo para cada unidade de medida. Agora não. Agora nós estamos falando de área, nós vamos ter 2. Vamos trabalhar com dois algarismos em cada uma das unidades. Tá claro isso, meus queridos? Bom, então eu quero transformar, deixa eu ver se eu consigo mudar aqui
Vamos mudar aqui, colocar um pretinho básico. Coloquei aqui. Bom, aí eu quero transformar então o meu 10 centímetros quadrados. Tu vai lá e coloca 10 centímetros quadrados. Show de bola. Observem que 10, 2 algarismos, então ficou todos ali no centímetro quadrado. E a vírgula, ela está aqui no final. Não se esqueçam que a vírgula fica logo ali à direita. Você quer transformar, você quer pegar essa vírgula e levar para o decâmetro ao quadrado. Então a sua vírgula que está no centímetro vai vir para cá. Então você vai ter esse cara aqui. Bom, professor, e agora? Ficou espaços em branco. Em espaços em branco, meus queridos, o que a gente faz? Nós colocamos, preenchemos com 0. Então tá aí. Nós temos a transformação de 10 centímetros quadrados, que equivalem a 0,001 decâmetros quadrados. Muito difícil, meus queridos. Com a tabela, você montou a tabela, lembrou lá que está falando de área, então coloca 2 algarismos. É só trabalhar com a vírgula. Vírgula sempre ao lado direitinho ali da unidade de medida, e aí vai tranquilo, vai sossegado que não tem erro, beleza? Vamos fazer mais um exemplo falando de área. Não se preocupe que eu vou fazer aqui mais um exemplo, mas também a gente pode, vamos fazer com volume também, tá? Então deixa eu apagar aqui. E aí a gente vai fazer aqui mais um exemplo e depois a gente vai para o volume, tá? E aí vocês já pensem aí que nós temos a mesma informação, tá bom? Então vamos pegar um exemplo aqui. Quero transformar, digamos aqui, eu tenho, vamos pensar aqui, 0, vou pegar aqui um que traz dificuldades, tá? 0,72 centímetros quadrados, tá? E eu quero transformar esse cara aqui, quero transformar esse cara em metro quadrado. Então, essa vai ser minha transformação, de centímetro quadrado para metro quadrado. Então, tu monta lá, coloca a tua tabelinha, tá? Metro quadrado, você tem decímetro quadrado e você tem centímetro quadrado. Não se esqueçam, como nós estamos falando de área, então nós vamos ter aqui, ó, 2 algarismos para cada unidade de medida, tá? Bom, então vem comigo. Agora, professor, como que eu vou fazer para colocar a minha unidade de medida correta? Olha a vírgula. Tá, agora eu tenho um número com vírgula. Então você primeiro coloca a vírgula. Coloca a vírgula onde, professor? Você vai colocar a vírgula aqui no seu centímetro, ó. É centímetro que você quer. Então você pega a vírgula e coloca aqui, ó. Vírgula aqui. Então o número é quem? 0,072 centímetros quadrados. Esse é seu número. Bom, essa vírgula que está no centímetro, tu vai pegar ela, vou apagar ela aqui, ó. Tu vai pegar essa vírgula, deixa eu pegar aqui, vou pegar essa vírgula que está aqui, vou apagar ela, e vou levar ela para onde, professor? Para a unidade que você quer. Qual unidade que você quer, meu querido? Eu quero para metro, professor. Então você vai lá e coloca a vírgula lá no metro. Vamos aqui, senhores. E eu acabei fazendo caca, né? Não, tá aqui. Bom, deixa eu colocar aqui o lapisinho aqui. Então, a vírgula que estava aqui, eu quero levar ela para cá, ó. Espaços em branco, nós vamos colocar 0. Então, nós vamos ter que esse número vai ser quem? 0,0072 metros quadrados. Sem precisar da gente ficar preocupando em multiplicar por 10 e dividir por 10. Ou multiplicar por 100 e dividir por 100. Faz a tabela. O único cuidado que você deve ter, quando está falando de área, você tem 2 algarismos por unidade. E aí ficar cuidando com a vírgula. Beleza, meus queridos? Tá. Vamos lá, então, vamos pegar o próximo aqui. Eu quero trabalhar agora, vamos pensar agora
no nosso volume, tá certo? E aí, volume, senhores, a gente tem lá que o volume, nós vamos ter o produto de 3 dimensões, então nós vamos ter comprimento, largura e altura, tá? E aí a gente vai ter o nosso volume. Bom, nossa tabelinha aí de volume. E aí vocês conseguem imaginar que o raciocínio é o mesmo. Se você aprendeu com metro, com comprimento, a área fica fácil e o volume fica mais fácil ainda. As pessoas têm medo quando vai para o volume, não tem que ter medo da transformação. É só aplicar a regra da tabelinha lá que não tem problema, tá? Você pode multiplicar por 100 ou dividir por 1000, que também é a mesma coisa. Tá certo? Bom, como é que fica então, professor? Nós temos lá o metro cúbico, os seus submúltiplos, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico, e nós temos lá o decâmetro cúbico, o hectômetro cúbico e o quilômetro cúbico. Ok, meus queridos? Bom, e aí a transformação, senhores, ela se dá também da mesma forma. Qual é a observação que a gente vai ter que ter? A observação que a gente vai ter que ter é que para cada unidade de medida, nós vamos ter quantos algarismos? Um metro cúbico, eu vou ter 3 algarismos, tá certo? E aí, por exemplo, aqui, ó, vou colocar aqui o decímetro cúbico, mais 3 algarismos. Vou colocar aqui o centímetro cúbico, mais 3 algarismos. Vou colocar aqui o milímetro cúbico, mais 3 algarismos. Bom, já montei aqui, vamos montar o resto da tabela então, né, professor? Vamos, não tem problema. Vamos colocar aqui, ó. Aqui nós temos o decâmetro cúbico. Aqui nós temos o hectômetro cúbico. E por último nós temos o nosso quilômetro cúbico. Beleza? Bom, agora pense comigo, vamos pensar em uma transformação, vamos trabalhar com uma transformação aqui. Imagine, meus queridos, imagine que eu tenha lá 305 decímetros cúbicos. Então deixa eu passar aqui uma régua. Imaginem que eu tenha 305, então eu tenho aqui, ó, 300, observe, ó, 305 decímetros cúbicos. Todo mundo dentro no meu decímetro cúbico ali, tá? Deixa eu apagar o 3 ali que não ficou muito legal. Então eu tenho 305 decímetros cúbicos. Voltando aqui, meus queridos. Bom, então eu tenho aqui 300, eu tenho lá meu 305, tá aqui o meu 305 decímetros cúbicos, e eu quero transformar esse cara, vamos pensar lá, em hectômetro cúbico. Primeira coisa que você vai pensar, a vírgula, onde está essa vírgula, professor? Sempre do lado direito, então minha vírgula está aqui, ó. Essa vírgula, eu falei que quero quem? Hectômetros. Então, sempre do lado direito, a minha vírgula, ela vai estar aqui, ó. A minha vírgula, ela vai passar para cá. Os espaços, pessoas em branco, eu vou preencher com 0. Só que, olha só, para cada unidade de medida, quantos algarismos eu tenho? 3. Então, 3 por decâmetros cúbicos e 3 por metro cúbico. Então, transformei. 305 decímetros cúbicos equivalem a 0,000000305 hectômetros cúbicos. Uma transformação aí de volume, tá certo? Então, eu gosto de trabalhar com a tabela porque eu não fico acho mais prático, acho mais rápido trabalhar com a tabela, que é rapidinho, tu pega, faz e dá para fazer outros carinhas. Exercícios lá, vocês vão ver, exercícios presenciais em sala, vocês veem que eu uso a tabela, não tenho vergonha nenhuma, não tenho problema nenhuma, porque é algo que não preciso ficar decorando. Como a gente está pensando em vestibular e Enem, tem outras coisas, outros assuntos, física, química, fórmulas químicas, físicas, que eu preciso me ocupar em gravar algumas coisas. Aqui no sistema métrico, no sistema nosso de numeração, no nosso métrico decimal, que a gente não precisa se preocupar,
tá certo? Porque ele é mais tranquilo. Bom, falando do volume, meus queridos, nós também vamos ter lá 1 centímetro. Isso aqui é bem importante, tá, meus queridos? Gravem isso com muito amor no coração de vocês, porque isso é bem importante nas nossas transformações. Muitos exercícios caem precisando dessas informações aqui, tá? 1 centímetro cúbico é 1 milímetro, e esse cara aqui, esses dois, eles são os mais importantes para a gente, é os que mais caem em provas de vestibulares e Enem. Nós temos que 1 decímetro equivale a 1 litro, e o mais usado de todos, que 1 metro cúbico são 1000 litros. Beleza, meus queridos? Estamos de boas? Estamos tranquilos? Bom, nós também temos ainda, falando do nosso sistema, nós temos a densidade. E o que é a densidade? A densidade é a relação entre massa e o volume de um corpo. Isso é densidade, tá? Sempre lembrando lá que nós vamos ter a massa de um corpo e o volume de corpo. Nós encontramos lá a massa e o volume, a densidade vai ser a relação entre esses dois caras, massa sobre volume, tá? Se a gente quiser escrever aqui, a gente pode até escrever aqui, ó, a densidade de D é igual a nossa massa sobre volume. Um exercício que eu fiz para vocês na nossa terceira aula, que vocês já vão poder assistir, eu vou usar esse carinha aqui. Densidade é igual a massa sobre volume. Tá certo, meus queridos? Bom, eu coloquei um exemplo aqui para a gente brincar, tá? Um balde com 3,6 litros de tinta, totalmente cheio, comporta 7,2 quilos desse mesmo líquido. Qual a densidade dessa tinta? Bom, se eu tenho que a densidade é massa sobre volume, então eu vou colocar lá a densidade. Quem que vai ser a nossa massa? Vai ser nossa quantidade lá de líquido que a gente tem, que é o nosso quilo. Então, 7,2 quilos sobre quem? O volume. Quem que é o nosso volume? O nosso litro ali, 3,6 litros. Tá certo? Dividindo lá 7,2 por 3,6, 3,6 é a metade de 7,2. A nossa densidade ela vai ser igual a quem? A 2 quilogramas por litro. Essa vai ser a nossa densidade. Beleza, senhores? De boas? Tranquilo? Sossegado? E nós temos também a medidas de tempo, e nossa unidade padrão, como eu já falei para vocês, é o segundo, tá? E aí a gente tem a relaçãozinha básica que a gente é muito tranquilo para a gente. 1 hora são 60 minutos, e nós vamos ter que 60 minutos... 1 hora são 60 minutos, cada minuto são 60 segundos, então 1 hora são 60 vezes 60, 3.600 segundos equivale aí a nossa 1 hora. Tranquilo, meus queridos? Sossegado, de boas? Maravilha? Bom, então nós finalizamos aí nossa segunda aula, falta a nossa terceira, falando aí das unidades de medida, do sistema de numeração. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostou lá, dá um like, se não é inscrito, se inscreva no canal, ative os sininhos e vamos junto aí, galera, para esse ano aí, para voarmos no nosso terceirão aí e arrebentar a boca do balão nos vestibulares. Beleza, meus queridos? Um abraço, um beijo, até a próxima.